Bom, então, boa tarde, dia ou noite a todos vocês que estão aqui assistindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma introdução ao Espiritismo aqui no canal No Caminho do Espiritismo. Então, sejam bem-vindos, que estamos ao vivo. E, claro, quem estiver assistindo posteriormente, seja muito bem-vindo. Então, vamos continuar. Paramos justamente na parte número 3 da introdução ao Espiritismo, onde nós iremos falar sobre as obras da codificação. Então, se vocês não assistiram nossos vídeos anteriores, assistam, onde falamos o que é o Espiritismo em si, e também falamos sobre o Allan Kardec, na segunda parte, e a codificação, né, como foi feita. Bom, então vamos lá. Primeiro, hoje vamos focar só nas obras da codificação espírita, exatamente. Então, vamos pegar as 5 obras principais, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E vamos dar uma destrinchada, né, nessas obras. Aqui são algumas imagens que eu coloquei representando as obras escritas no idioma original, né, que foi em francês, lá em Paris. Vocês podem ver. Livre des Espíritos e assim sucessivamente, né? Eu não vou falar porque eu não sei francês. Então vamos lá. Só um ponto para a gente colocar aqui, uma recapitulação muito rápida da aula anterior, só para falar, né, contextualizar, que Allan Kardec, o nome verdadeiro dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em 3 de 10 de 1804, em Lyon, na França, e desencarnou, ou morreu, né, ao dia 31 de 3 de 1869, em Paris, na França, certo? Ele foi um pedagogo, um professor, também participou de umas sociedades científicas da época e teve uma influência muito grande no lado da educação em Paris, certo? Na França em geral, né? E, obviamente, o principal, ele foi o codificador da doutrina espírita, né? Que na aula anterior eu explico qual é a diferença entre codificador e criador. O Kardec não criou o espiritismo, ele apenas codificou, ok? E Allan Kardec é um nome de uma reencarnação anterior, do Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Em uma das encarnações, onde ele era um celta, e como druida, o nome dele era Allan Kardec. E aí ele adotou esse nome da encarnação anterior para colocar nos seus livros, quase como um pseudônimo, né? Mas na verdade é um nome de outra vida. Então vamos lá, as obras básicas em si que nós iremos tratar hoje, né? Vamos falar sobre as 5 obras básicas, certo? Existem outras obras que também vamos falar mais à frente, mas o principal são essas 5. Digamos assim que essas 5 obras são as obras principais, as obras literalmente básicas para você ter um entendimento básico da doutrina. Por isso esse nome, né? Então, é o Livro dos Espíritos, o primeiro, que é justamente, até coloca aqui a questão, né? Quem eu sou, né? É isso que o Livro dos Espíritos mostraria, né? Quem é você? São várias perguntas que Kardec faz aos espíritos e eles dão as respostas. E aí ele vai anotando. A pergunta que ele faz e a resposta que o espírito dá. Então, tem a introdução, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Em todo, digamos assim, que o Livro dos Espíritos ele é a base. E os outros livros são como se destrinchassem capítulos do Livro dos Espíritos, só que de forma mais profunda, certo? Então tem as questões de 1 até 1019, mas pode variar dependendo da edição que você tenha, né? Algumas vezes Kardec fez algumas questões a mais e ele acabou acrescentando no livro depois. O segundo livro, em ordem cronológica, você tem que ler é o Livro dos Médiuns, depois do Livro dos Espíritos, que seria o que você sente, né? Quais as sensações que o médium tem, o que é a mediunidade, e é justamente o livro, seria a segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Tem o Livro dos Espíritos, tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ela é dividida em várias partes, o Livro dos Espíritos, e aqui seria um aprofundamento da segunda parte, que seriam das questões 330 até 613. Depois vem o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o destrinchamento da terceira parte, que seria o âmbito moral, né? Então, por que eu sofro, né? Você entender as consequências morais. Então, foca na terceira parte do livro, que são das questões do Livro dos Espíritos, 614 a 919. E depois vai ter o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é justamente para onde eu vou.
depois, né? Depois da morte. Para onde eu vou? Que seria um destrinchamento, né, um foco na quarta parte do Livro dos Espíritos, que são das questões 920 até 1019. Como eu falei, varia dependendo da sua edição. Mas, em suma, geralmente é isso. E, por último, que é o quinto livro da codificação, que é a Gênese, que, por ironia do destino, ou ironia do destino entre aspas, né, mas Kardec fez isso justamente já pensando nesse ponto. Né? Ao invés de ele fazer a origem, né? A Gênese é justamente a criação, da onde eu vim, como tudo se formou, a forma como as coisas foram criadas, né? E ao invés de, em teoria, né, pelo bom senso, colocar isso no começo, como destrinchar como fosse a segunda obra, não, ele destrinchou como fosse a última obra a ser colocada. Tanto é que no Livro dos Espíritos fica na primeira parte do livro, que é justamente as questões 1 até a 329. Mas Kardec optou por ser o último livro que vai destrinchar a primeira parte do Livro dos Espíritos. Ok? Vamos lá, então. Fora as obras básicas, que são essas 5, existem as obras complementares da codificação, certo? Então, nós vamos ter, por exemplo, em 1859, Kardec escreveu O que é o Espiritismo, que seria justamente uma obra para complementar. Eu colocaria assim, até tá, não é? Todas essas obras são para isso, mas é uma obra que vem ser um resumo da doutrina e até ele faz, digamos assim, refuta 3 tipos de pessoas, né? Que é um religioso, um cético e outro que, se eu não me engano, é um jornalista também, que eu me lembro que é um padre, que seria um religioso, tem um cético, que eles fazem questões para o Kardec e o Kardec vai respondendo, né? Tipo, eles enviam questões para ele ou observações e ele pega as observações e vai respondendo a ele. Fora isso, no começo do livro, foca em ser um resumo geral da doutrina, né? Entender o que é justamente o Espiritismo, que é isso que a obra se propõe a ser, o que é o Espiritismo. Depois vamos ter, a partir de 1858 até 1869, né? Cada obra dessas é um ano, certo? Então, por exemplo, o volume 1, o ano 1 se passa em 1858. Seria a Revista Espírita, o que se passou no ano inteiro, por exemplo, de 1858, e ali Kardec vai anotando, tipo, janeiro, tarará, tal coisa aconteceu, e aí vai, óbvio. É um livro gigante que vai tendo várias coisas que ele vai anotando. Então, como foi as reuniões mediúnicas, como foi lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o que estava acontecendo, como era o contexto social da época, entender os bastidores, digamos assim, por detrás das 5 obras principais. Os bastidores, o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo, né? E realmente uma revista, né? Mostrando o dia a dia daquele período, só que no âmbito focado do espiritismo. Então, novidades, médiums, polêmicas de médiums, tudo que estava acontecendo, fora isso, e principalmente, né, questionamentos, atas de reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e cada obra vai sendo um destrinchamento disso, focado no que aconteceu, por exemplo, no ano de 1858, 1859. A obra inteira, foca o ano inteiro, janeiro, aí são várias páginas explicando. Aí, fevereiro, várias páginas. Março, várias páginas. E assim vai indo até chegar em dezembro e completar o ano. Né? Então, literalmente são os bastidores do que acontece nas 5 obras. Né? Tanto até que muitas coisas e muitas obras complementares que a gente vai ver aqui, principalmente o Espiritismo na sua expressão mais simples, e outros opúsculos de Kardec, são justamente informações que já vão estar nas revistas espíritas. Então, o que você já lê nas revistas espíritas, automaticamente já vai ser um resumo desse livro aqui. Resumo não, literalmente ele pega várias partes, faz pequenos opúsculos com essas partes da revista espírita e cria o espiritismo na sua expressão mais simples. É uma obra que agora é vendida à parte. Para quem não quer ler todas as revistas espíritas, tem essa opção de pegar esse opúsculo. Mas é claro que ali nem a função tem de ser um bastidor, de ter a profundidade que a revista espírita tem, tá? Então, eu aconselho fortemente a ler. Elas são praticamente obrigatórias. As realmente obrigatórias mesmo são as 5 obras básicas, né? Mas essas aqui, como está colocando, são complementares para enriquecer ainda mais o seu entendimento da doutrina
e entender mais também, né, sobre o contexto cultural, social da época, entender por que as coisas estavam acontecendo, o que era a doutrina. Então é sempre bom dar esse ênfase nessas obras. E a próxima justamente são as obras póstumas, que antes também das obras póstumas teve a Viagem Espírita em 1862. A Viagem Espírita é um livro bem interessante, onde Kardec ele realmente faz uma viagem de trem e ele vai passando por várias cidades. E aqui seria praticamente entre aspas, anotações um diário, entre aspas, que ele faz passando em várias cidades e vendo como está o movimento espírita nessas cidades, né? Como são os centros nessas cidades, entender como está se desenvolvendo, né? Não só com foco ali dentro de Paris, mas também conhecer outras cidades da França, em outras localidades, para ver como o espiritismo está sendo disseminado, né? Como as sociedades, as casas espíritas estão realizando as sessões, como está tudo sendo feito. Então, aqui seria realmente esse diário do Kardec, essas observações dele nessa viagem que ele fez. Fora isso, nessa viagem espírita, fora desse livro, né? Kardec também fez algumas outras viagens para outros lugares para conhecer como estava o movimento espírita, não tanto quanto deveria, até porque ele estava correndo com a criação das obras, tinha que gerenciar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, já que ele era o presidente, tinha que responder milhares de correspondências, que inclusive nas revistas espíritas vai mostrar tudo isso. Como eu falei, vai ser os bastidores, o por trás de tudo que estava acontecendo. Então, correspondências que eram enviadas para ele, principais questões que aconteciam no espiritismo, etc. Revistas espíritas para isso. Viagem Espírita é esse diário que Kardec faz, né? Dessa viagem que ele fez, acompanhando como está sendo desenvolvido, né, o espiritismo nessas cidades que ele acompanhou. E, por último, vamos ter as obras póstumas, que foram lançadas em 1890. Aí você fala, pera. Como assim 1890? Kardec morreu em 1869, né? Desencarnou em 1869. Como é que tem uma obra que foi escrita e que só em 1890 foi publicada? Kardec, até hoje, né, existem as cartas de Kardec, né, que são várias correspondências que Kardec foi escrevendo e até rascunhos e obras em si que ele foi escrevendo. Só que ele foi guardando nas gavetas dele e às vezes essas observações, essas obras, alguns pontos ele ia anotando, né, fazia muitas e muitas anotações e guardava essas obras nas gavetas ali do escritório que ele ficava da casa dele, né? E nisso, o que aconteceu? Depois do desencarne de Kardec, o espiritismo continuou, né, se desenvolvendo, né, principalmente com a gestão da esposa dele, a Gabrielle Amélie Boudet, que começou a tomar conta, né, da doutrina ali, ficar responsável, ser, digamos assim, a cabeça por detrás de tudo que estava acontecendo. E essa obra foi justamente isso. Foram não só colegas do Kardec, como amigos também, né, muito íntimos, e que juntaram todas essas anotações, essas observações, num compilado de uma obra que justamente foi com o título de Obras Póstumas. Tanto até que ali as pessoas vão falar quem era realmente o Allan Kardec, falar que era o professor Rivaio, tudo, que até então as pessoas, muitos não sabiam. E ali vai estar todas essas anotações que Kardec fazia, colocadas em uma obra específica que veio após a sua morte, certo? E além disso, também temos aqui o Espiritismo em sua expressão mais simples, que essa obra, na verdade, ela foi criada com o intuito de pegar pequenos pontos das revistas espíritas e, digamos assim, juntar elas numa obra. Como eu falei, Kardec escrevia muito. Muitas vezes ele escrevia pequenos livrinhos. Por exemplo, fazia várias anotações complementares, pequenos livrinhos, às vezes diante de uma reunião da sociedade parisiense, ele anotava também, fazia anotações dele e guardava algumas informações mais particulares para ele reler, reentender, anotar aquilo para ele para colocar posteriormente numa outra obra ou em obras que ele iria publicar posteriormente.
E nesse caso são essas algumas outras anotações que ele fez, que essas inclusive estão presentes nas revistas espíritas, e aonde se fez esse livrinho, né? Que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, que nada mais é que isso. São pequenos opúsculos, que opúsculos seriam pequenos livrinhos, basicamente, que Kardec fez, que juntou numa obra, que é uma explicação, tentando trazer de forma extremamente simples o que é o Espiritismo, certo? E algumas outras opúsculos que também estão ali. É bem interessante. Como eu falei, é uma obra mais complementar, tudo. Não é tão obrigatório, até porque se você ler as revistas espíritas, automaticamente já vai ter lido esse livro. Mas é bom ler para conhecer. Vamos lá. Aqui são algumas obras complementares e vamos agora destrinchar mais a fundo as 5 obras principais da codificação, certo? Então, a primeira é justamente o Livro dos Espíritos. Bom, o Livro dos Espíritos é uma obra, é a primeira obra, foi lançada em 1857. Infelizmente, a minha cabeça está bem em cima da data aqui. Eu tentei jogar mais para o lado do slide, mas não deu certo. Mas, bom, basicamente, nessa obra, o Livro dos Espíritos, como eu expliquei também anteriormente no nosso outro vídeo, foi a obra basilar da codificação. Então, aqui, digamos assim, que é a estrutura, é a base do edifício, e as outras 5 obras seriam como os pilares do edifício. Essa é a obra principal, e as outras são os pilares para, em si, montar o edifício da doutrina, né? Montar um edifício forte, digamos assim. Então, são várias perguntas que Kardec fazia aos espíritos. Espíritos, né? Ele questionava os espíritos, depois questionava os médiums, e os médiuns incorporados, ou através da psicografia, através da escrita, nem, como posso dizer aqui, com uma mediunidade de efeitos físicos, então a mesa subia, descia e batia, ou se não, através da cestinha, né, onde se tinha uma cestinha, prendia um lápis dentro dessa cestinha e automaticamente iria se escrevendo no papel. Foram inúmeras perguntas que Kardec fazia aos espíritos, e os espíritos davam as respostas a essas perguntas. E basicamente Kardec fez isso. Ele juntou todas essas perguntas com essas respostas que os espíritos davam, perguntas que ele fazia, respostas que os espíritos davam, juntou tudo isso num livro e criou o Livro dos Espíritos. Por isso que o nome não é o livro de Allan Kardec, porque o livro não é dele. É basicamente um livro dos espíritos. Foram os espíritos quem fizeram esse livro, né? Com as respostas deles. E é justamente ali vai ter a filosofia espiritualista, né? A filosofia espírita em si. Fora isso, são os princípios da doutrina espírita, né? Vão estar nesse livro. Então vai falar, por exemplo, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. O segundo, os ensinos dados pelos espíritos superiores, claro, com um concurso de diversos médiums, recebidos e coordenados justamente por Allan Kardec. Então, esse livro vai trazer, como digamos assim, ele é a base. Ele é o princípio básico para o entendimento de tudo. E a partir desse livro, como eu coloquei lá no começo, ele vai ser dividido em 4 partes, e cada uma dessas partes vai ser aprofundada nos próximos livros posteriores, certo? São perguntas e respostas, né? Então precisava ter um aprofundamento. Aqui é um exemplo de pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, tem várias edições, né? Então vocês vão ver muitas capas diferentes, só que vocês já viram 4, né? Contando com essas 2 e outras que eu mostrei para vocês, até mais. E, por exemplo, aqui é uma questão, né? Por exemplo, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Então, esse livro vai ser o foco nisso. O começo vai ter uma introdução, onde Kardec faz uma síntese da doutrina ali, são os prolegômeros, tudo, depois tem uma introduçãozinha, e aí começam, sim, as perguntas, né? Do 1 até 1019, e varia também a quantidade, dependendo da edição. O livro seguinte foi justamente o Livro dos Médiuns. Foi escrito em 1861. Ok? O Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Médiuns e dos Vocadores, né, entre aspas, digamos assim.
que basicamente esse livro, eu vou ler aqui, eu vou dar uma destrinchada, Ensino Especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. E aqui continua, né? Desdobramento do Livro dos Espíritos, da segunda parte, né? Onde foca no do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, né? Então, o Livro dos Espíritos basicamente é isso que eu acabei de falar para vocês. O foco dele é justamente ser um guia para os médiuns de como lidar com as suas mediunidades, né? De saber lidar, porque muita gente tinha mediunidade ou não sabia como lidar, ou tinha medo, ou acabava usando ela para finalidades ruins, então cobrava dinheiro, ou mentia, ou às vezes era até assediado por espíritos ruins e não sabia como lidar com isso. Ou muitos nem sabiam que tinham mediunidade, ou sentiam alguma coisa, mas não sabiam como distinguir o que era. E esse livro é justamente isso. Até hoje, né, esse livro é para isso, para a gente poder identificar que tipo de mediunidade a gente tem, quais mediunidades existem, todos os tipos, como os espíritos se comunicam, quais os meios de comunicação, como saber se é uma comunicação confiável ou não, como saber, por exemplo, se você está conversando com um espírito que está só brincando com você ou que realmente está falando a verdade. Como saber se é um espírito evoluído, inferior, e principalmente evitar tropeços com a mediunidade, porque eu falei a questão de cobrar, né? Para não ter consequências no futuro. E aqui realmente um desdobramento da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Que ele vai aprofundar muito sobre esse lado dos espíritos e da mediunidade. Lançado em 1861, tá? Livro dos Médiuns, segundo livro da codificação. Vamos lá. Terceiro livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é bem conhecido. Muitas pessoas não conhecem os outros dois, mas acabam conhecendo esse, por incrível que pareça, né? Foi lançado em 1864, certo? O nome original era A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas os próprios espíritos falaram para o Kardec mudar esse nome, né? E o próprio Kardec também, vendo isso, ele começou a observar e falou, eu acho melhor trocar esse nome, porque está muito estranho. E ele colocou só O Evangelho segundo o Espiritismo. Seria basicamente com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Ele basicamente vai ser um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é justamente as leis morais. Então, esse livro, basicamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente acha que ele é tipo, é um evangelho que o Espiritismo criou. É um evangelho para substituir o de Cristo. Não, muito pelo contrário, não é para substituir evangelho nenhum. Ao contrário, o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é que várias passagens do Evangelho, né, do Novo Testamento e também do Antigo, porém com explicações que Kardec faz sobre aquela passagem, né, com observações e explicações que ele faz sobre uma passagem, e também com as observações dos próprios espíritos que falam sobre aquela passagem específica do Evangelho. Então, ali eles vão aprofundar, por exemplo, alguma passagem do Evangelho. Por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí vai pegar esse trecho, vai colocar ali a referência, né? Qual capítulo, versículo que estão na Bíblia, e fora isso, aí vai, Kardec vai fazer uma explicação sobre aquilo, e depois os espíritos vão fazer também uma observação e uma explicação sobre aquela passagem. E assim vão indo. São várias passagens do Evangelho, basicamente comentada pelo Kardec, explicando por trás daquela passagem, né? O que é aquela passagem, tudo. Todo livro tem mais como âmbito moral, tá? Então, nesse livro, Kardec vai se atentar e focar em questões morais. Ele não vai pegar muito sobre fenômenos, vai pegar a passagem de como Jesus caminhou sobre as águas do Mar da Galileia. Não, ele não vai focar nisso, tá? Ele vai focar apenas mais em questões morais, ok?
pode ter uma ou outra passagem referindo a algum milagre, mas o foco não foi esse. Kardec não queria que esse fosse o foco. O foco era as passagens que focam no lado moral e destrinchar elas, né? Fazer comentários sobre elas e os espíritos aprofundarem também. Então, desdobra a terceira parte, que são as leis morais, né? Livro dos Espíritos. Vamos lá. O quarto livro da codificação é o Céu e o Inferno. O nome completo, na verdade, é O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Muitas pessoas, por ter um nome de inferno, às vezes o pessoal acha que é algo pesado. Nossa, não, é muito pesado, não pode ler. Igual o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira do Amaral. As pessoas, às vezes, acabam exagerando em algumas coisas só por conta do nome. Não, gente, não tem nada a ver. Inclusive, esse livro é um dos, assim, da codificação, é muito interessante. Principalmente quem quer entender mais para onde nós vamos, né? Depois da morte. Então, ele foi lançado em 1865 e vai ser um exame, basicamente, comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal e da vida espiritual. Então, vai falar sobre as penalidades, as recompensas futuras, sobre os anjos, os demônios, sobre as penas eternas, se realmente existem ou não. Fora isso, também vai falar sobre, seguindo numerosos exemplos, acerca sobre o real estado da alma durante a vida depois da morte, né? Então, basicamente, esse livro vai focar em vários temas, principalmente temas teológicos, né? Sobre, por exemplo, o que são os anjos? O que são os demônios, na verdade, né? Segundo o Espiritismo. Existem realmente penas eternas? O que é o céu? O que é o inferno, de verdade? E aí vai desdobrar essas questões e muitas outras, o purgatório, o que é o purgatório? E vai aprofundar elas, basicamente, com a visão espírita, né? Você entender o que realmente são cada coisa. Nós aqui na nossa série vamos falar sobre o que é cada coisa também, mas não vai ter a profundidade que tem, né? O livro O Céu e o Inferno. Então, eu aconselho a leitura também. Ele basicamente vai ser um desdobramento da quarta parte do livro dos Espíritos, que é justamente das esperanças e consolações. Ok? Muito interessante também. Aconselho todos esses livros, né? Para você entender pelo menos o básico da doutrina, o ideal é você ler os 5. E por último, nós vamos ter a Gênese, das 5 obras básicas, né? Que foi lançada em 1868, um ano antes da desencarnação de Kardec, né? E o nome completo do livro é justamente A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, basicamente, nesse livro, que seria um livro até eu coloco um pouco mais técnico, né? Porque vai lidar muito com questões científicas sobre a formação do mundo, formação do universo, dos planetas, como foi criado, né? O sistema solar, a Lua, a Terra, como foi formada a biogênese aqui no nosso mundo, né? Como as espécies dos animais foram criados, como a Terra passou daquele estado de, digamos assim, de uma quase nebulosa gigantesca que foi se condensando e aquelas rochas também que foram agregadas bem no centro dessa nebulosa que foi se unificando até formar o nosso planeta, né? E vai explicando mais sobre isso, como a Lua surgiu, né? Foi a colisão. Hoje em dia a gente tem um modelo mais aceito que é sobre a colisão de Theia, que seria, digamos assim, um protoplaneta que se colidiu com a Terra. Ambos estavam ainda em hiperaquecimento, né? Estava hiperquente lá no começo, há bilhões de anos. E se colidiu, pedaços da Terra saíram e se unificaram com a Terra, e esses outros pedacinhos criaram um ciclo e começaram a orbitar a Terra. Mas aqui eu não vou me aprofundar nessa obra, tá? Então eu peço que vocês leiam, estudem, e eu também não vou me aprofundar aqui na astronomia. Mas, bom, então basicamente a doutrina espírita, o que vai falar nessa obra, né? É um resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos, certo? Então os espíritos vão trazer esses ensinos. A ciência é chamada a construir a gênese de acordo com as leis da natureza. Então Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das suas leis, e não pela abrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, acho bem interessante, inclusive, esse trecho aqui.
Mas basicamente é isso, vai falar sobre a origem da Terra, a origem das formas de vida, das civilizações, como os planetas surgiram, como o sistema solar surgiu, como a nossa galáxia. Vai trazer uma explicação mais focada, principalmente no sistema solar, mas também em outros mundos, uma explicação científica, principalmente foco com a biogênese. Então, como a vida, quais foram os períodos que foram surgindo, né? Até que na Gênese, lá no original, realmente do hebraico, né, uma das 5 obras da Torá, tem esse nome justamente inspirado também na outra Gênese, e no original, Gênese, na verdade, se chama Bereshit, que seria justamente no princípio. Essa é a tradução do hebraico, realmente, a obra é traduzida como Bereshit, no princípio, e tanto até que em Gênesis 1:1, eu não estou falando dessa Gênese aqui do Espiritismo, estou falando Gênese realmente das 5 obras da Torá, que é o Antigo Testamento, basicamente da Bíblia. Para quem não entendeu, são as obras da Torá, que são as 5 obras de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômios, ou Levíticos, Números e Deuteronômios, só esses dois aqui no final. E basicamente Gênesis, tanto lá na Torá quanto aqui no Espiritismo, fala sobre a formação do mundo. Então, por exemplo, Gênesis 1:1, em hebraico fica assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haresh. Tá, o meu hebraico não é bom, mas basicamente. Então, não liguem, isso é péssimo, até porque eu também não sei muito bem hebraico, mas traduzindo seria assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, também se aprofundando mais sobre isso, lá na Gênesis de Moisés fala que a terra surgiu, Deus criou a terra em 7 dias, né? E aqui Kardec vai se aprofundar nessa informação, dizendo que não seriam 7 dias, mas a gente pode colocar como 7 períodos. Só que a diferença entre, por exemplo, o dia 1 e o dia 2, na verdade, não é dia de 24 horas, a gente fala dia de milhões de anos, tá? Milhões, bilhões de anos entre esses períodos, tá? Certo? Então, cada dia, na verdade, é um período. Um período entre o outro levam-se milhares, milhões de anos, ou até bilhões de anos. Certo? Então, aqui Kardec vai até dar uma aprofundada, vai colocar uma visão realmente científica em tudo isso e vai explicar com as chaves do Espiritismo, né, por trás de toda a criação. Ele é um desdobramento, esse livro é um desdobramento da primeira parte do Livro dos Espíritos, que é justamente a das causas primárias, né? Vai falar um pouco sobre Deus também. E vai falar também sobre o porvir, o que vai acontecer com a humanidade no futuro, bem interessante. Não como posso dizer assim, não como um profeta, tá? Mas vai explicar um pouco, por que acontecem pandemias, calamidades globais. Pronto, se você já ficou curioso, então leia esse livro que você vai gostar. Mas é um trecho, tá? O foco realmente é sobre a criação. Perfeito? Vamos lá, então. Aqui eu só coloquei uma foto de Kardec, então todos esses livros codificados por ele. Fora isso, também tem as obras complementares que eu já mostrei lá no começo. E aqui é um pouco sobre o tríplice aspecto do Espiritismo. A gente viu isso na nossa aula anterior, mas só para dar uma recolocada, né? Até porque isso é muito importante. Então, o Espiritismo tem esse tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. Os 3 juntos formam o Espiritismo, né? Por que o lado científico? Então, agora a gente vai destrinchar aqui, né? O tríplice aspecto do Espiritismo e a sua natureza como ciência, filosofia e religião, o aspecto científico estuda os fenômenos e as leis do mundo espiritual através da observação e da experimentação. O aspecto filosófico investiga a origem, o destino e as questões existenciais do ser, buscando a compreensão. E o aspecto religioso se manifesta nos ensinamentos morais e de amor, que promovem a renovação do ser humano e a sua religação com Deus, tá? Então, o aspecto científico, ele vai basear-se muito no lado da observação. Então, Kardec, ele codificou a doutrina, né? O espiritismo não foi simplesmente ele sentou no escritório dele e pensou, eu vou hoje elocubrar aqui, imaginar, criar uma religião hoje, uma doutrina hoje. E começou a escrever lá e saiu tudo da imaginação dele. Não. Kardec não criou, todo mundo vai falar isso,
E eu sempre vou colocar aqui para vocês, para ficar bem fixado. Kardec não criou o espiritismo. Ele criou a palavra espiritismo, realmente. Espiritismo e espírita. Ele cunhou essas duas palavras, realmente. Isso ele criou. Mas a filosofia que está ali por trás, todos os estudos, as questões, as observações, não foi ele quem criou, tá, gente? Tanto até que a própria reencarnação, Kardec era contra a questão da reencarnação. Ele não é que era contra, mas ele não aceitava muito bem isso. E aí depois que os espíritos explicaram bastante para ele, aí que ele começou a entender realmente, aí ele viu que realmente fazia todo sentido. E é justamente o lado científico é porque Kardec conseguiu elaborar o espiritismo através, né, da observação, dos experimentos que ele foi fazendo com as mesas que se moviam sozinhas, um questionamento que ele fazia para as mesas, e as mesas respondiam com as batidas que tinham, que ele perguntava, e a batida fazia sim ou não, e dava uma resposta, e depois começou a estudar os médios, então foi realmente essa relação que ele teve entre o mundo espiritual e o mundo material, entendendo, né, essa relação. Aí, justamente, o livro dos médios é muito bom, que vai aprofundar esse assunto. O lado filosófico é justamente vai examinar as causas e os propósitos, né? Então, ok, a partir do ponto que eu comecei a estudar esses fenômenos, Kardec, obviamente, não se contentou, porque a partir do ponto que tem aquilo, né? Se tem uma inteligência, todo efeito inteligente, se tem uma causa inteligente por trás daquele efeito inteligente, então a causa pode ter alguma explicação, alguma coisa. Ele começou a questionar. Tipo, e o que você é? Por que você está fazendo isso? Então, e ele foi respondendo, e como consequência, ele vai tendo as respostas. E aí, nisso, foi fazendo mais perguntas e mais respostas foram surgindo. Ele começou a fazer perguntas ainda mais profundas. Tá, se você diz que você é uma pessoa viva, a pessoa falou assim, tá, então você morreu e a vida não acabou, certo? E sim, obviamente. E aí ele vai perguntando mais. Tá, e da onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem nós somos? Qual o destino que nós temos? Por que eu estou aqui? E aí começa a entrar nessas questões filosóficas. E aí, com essas perguntas e respostas que Kardec foi vendo, criou-se uma filosofia inteira por trás, né? Essas perguntas que ele fazia, as respostas que os espíritos davam, teve uma filosofia gigantesca por detrás disso. Viu que existia uma verdade universal por trás das coisas, muito mais profunda do que a gente poderia imaginar. E que realmente a moral, essas questões, têm consequências verdadeiras no que vai acontecer com a gente após a morte. A passagem para o plano espiritual, né? E a questão religiosa, que foi justamente. A gente começa esse termo religião, mas na verdade são consequências morais, né? Porque, embora seja uma religião, embora não seja uma religião organizada no sentido tradicional, o Espiritismo tem um aspecto religioso por suas consequências morais, que o levam à renovação interior e à prática do amor e da caridade, com o objetivo de estabelecer uma ligação com o divino. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo vai explicar bastante sobre esse ponto, tá? O Livro dos Espíritos vai ficar mais focado no lado filosófico, na verdade vai bater os três, mas vai aprofundar muito o lado filosófico, o religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o científico, o Livro dos Médiuns, para entender essa interação desses fenômenos, dos experimentos, para descobrir a mediunidade, né? E os espíritos, a existência dos espíritos. Certo? Então, basicamente, o lado religioso é isso, né? Através das perguntas que teve essas consequências morais, ele conseguiu as respostas e entendeu que a moral ela é fundamental, que tem consequências de, por exemplo, você fazer o bem ou você fazer o mal. Que as coisas, elas acabam, podem ter consequências depois que a gente desencarna. Então, por exemplo, para onde eu vou também vai depender de como eu estou aqui. Então, das coisas que eu faço, se sou uma pessoa boa, se eu tenho vícios, se eu ajudo, se eu faço a caridade, ou se eu sou uma pessoa ruim, ou se eu sou uma pessoa viciosa, ou se eu sou uma pessoa que não faz nada por ninguém. Tudo isso vai ter uma consequência por conta justamente das leis de causa e efeito, né? Tudo que a gente planta, a gente vai acabar colhendo. E é exatamente isso que esse aspecto religioso vai tratar, né? O lado moral, as consequências morais. Bom, então essas foram as obras principais aqui da doutrina. Eu dei uma aprofundada aqui, também falei um pouco sobre o aspecto das obras básicas.
Fora isso, que a gente pode querer colocar como ponto aqui também é, por exemplo, Lucas, eu li as 5 obras, mas eu li uma outra obra complementar, então alguma revista espírita, sei lá, Viagem Espírita, obras póstumas do Coelho Espiritismo, sei lá, mas é muita coisa para ver. Ou se não, tá, eu li tudo, todas essas obras, e o que, que eu vou ler depois, certo? Eu digo que existem 2 caminhos para você seguir. Ou você segue esse caminho cronológico que eu falei. O principal de tudo, é claro, é você ler as 5 obras básicas. Se você quer entender a doutrina espírita, é obrigatório ler as 5, pelo menos as 5 obras básicas. Primeiro de todas, Livro dos Espíritos. Essa é a base que você tem que ler. Depois, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Ok, li as 5, tenho um conhecimento básico do Espiritismo, ok? Entendo o básico. Fechou? Fechou. Certo? Aí você me fala, tá. Aí você vai ter 2 caminhos. Ou você começa a ler as obras complementares de Kardec, que eu coloquei aqui, então as revistas espíritas, o que é o espiritismo é sua expressão mais simples, viagem espírita, obras póstumas, ou você pode seguir o outro caminho e só depois, mais para frente, reler essas obras, já que você vai ter bases para ler outras obras, tá? Mas o básico, pelo menos, é você ler essas 5. E aí, o que você pode fazer? Você pode ler essas outras obras aqui que eu vou. Existem muitas outras, tá? De muitos autores maravilhosos. Então, eu coloquei aqui, ó, o Leon Denis, o Gabriel Delany, o próprio Chico Xavier, né? Com os espíritos psicografavam através dele. Pode ter obras da Ivone Pereira do Amaral, do Divaldo Franco, do Camille Flammarion, do Gabriel. Desculpa, já falei o Gabriel Delany, né? Nossa, esqueci o nome dele, que ele fala sobre a xenoglóssia. Nossa, eu esqueci. Caramba. Bom, caramba, eu esqueci realmente o nome dele. Queria falar aqui para vocês, mas não vou me lembrar agora. Então, bom, outras obras assim que eu posso colocar para vocês lerem depois é justamente Depois da Morte, do Leon Denis. Essa obra é muito boa mesmo. É uma ótima obra para depois da sequência. Ou vocês podem ir para a Evolução Anímica, do Gabriel Delany, que é um pouco mais complicada. Então, né, entre as duas, vai na do Leon Denis, qualquer coisa. Mas essas duas também não são obras tão simples. Então, você pode pegar as duas e falar, putz, é muito complicado, Lucas. Mesmo lendo as outras 5 é complicado. Tem algo assim mais tranquilo, mas que seja igualmente ou até mais enriquecedor. E aí eu trago as obras, por exemplo, o Nosso Lar. E a série do Nosso Lar, né? A vivência no mundo espiritual. Tem romances mediúnicos, por exemplo, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevam, que são muito bons também. Tem. E outros romances de outros autores, seja da Zíbia, seja romance mediúnico tem tantos autores que é até complicado, né? Da própria Ivone Pereira também, com Memórias de um Suicida, que é muito bom, mas é um livro muito extenso. Tem um audiobook, então, quem quiser, tá aí no YouTube. Mas, assim, eu aconselharia qualquer coisa, se a pessoa leu, tá um pouco cansada daquela literatura mais pesada das 5 obras de Kardec, pesadas entre aspas, mas muito técnica, digamos assim, não tem uma história, uma vivência, né? Digamos assim, igual Harry Potter, digamos, uma vivência, uma história, uma fantasia. Não, não, né? Até porque o espiritismo é uma ciência e é algo sério. A doutrina é uma filosofia, não é uma fantasia criada por uma pessoa, algo real. Mas, assim, das obras que você pode colocar é a série do Nosso Lar, do André Luiz, que é uma das que eu também aconselho após as 5 obras de Kardec. Essas obras vão ser muito boas. Se você não quiser ir pelo caminho das obras complementares, ou ler a do Leon Denis e a do Gabriel Delany, e também as outras deles, eu aconselho ler justamente as obras do André Luiz, né, que é a vivência no plano espiritual, onde vamos ter são 16 obras, na verdade, né? Essas 16, mas a Federação Espírita acabou resumindo em 13,
Antes eles tinham colocado como 16, mas depois de alguns anos eles só diminuíram para 13, porque basicamente 3 obras elas são mais instrutivas do que vão ser realmente o contexto dessas aqui que eu vou explicar para vocês. Né? Então, o nosso lar, os mensageiros, missionário de luz, obra da vida eterna, um mundo maior, libertação, todas essas obras aqui são a vivência do espírito André Luiz, que basicamente é como se fosse um jornalista, digamos assim, que vai escrevendo a vivência que ele vai tendo no plano espiritual, depois do desencarne aqui, o que ele foi passando, quais lugares ele foi depois que ele desencarnou, quem são as pessoas que ele conheceu, como ele via as coisas, quais lugares que ele foi indo. É literalmente um diário mesmo, ele vai contando a vida dele inteira lá, tipo, é quase uma reportagem mesmo, só que escrita, né? De tudo o que vai acontecendo com ele lá, e ele vai narrando, nossa, eu me assustei, me admirei ao ver que as plantas aqui eram muito mais, a luz era muito mais forte do que era quando eu estava encarnado. E assim ele vai contando. Hoje eu conheci Lísias, e Lísias conversou comigo, e Lísias disse, olá, André. Então, assim, é um livro que, digamos assim, tem uma história, porque assim, toda... André Luiz vai narrando a vivência dele no plano espiritual. Isso é muito legal e prende muita gente, porque você vai começar a entender muitas coisas que acontecem de forma bem simples e bem intuitiva. E essas obras, elas vão falar isso, essas 13 obras principais. Assim, com exceção de 2 aqui, né, que é justamente Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que essas 2 obras específicas, elas são mais técnicas, né? Então, as outras, o André Luiz conta mais sobre como foi a vivência dele lá no plano espiritual, as coisas que ele passou, que ele estava vivenciando. Essas 2, ele já tenta trazer explicações mais profundas, já que, como um cientista que o André Luiz era, ele estava no plano espiritual. Lembre-se, quando a gente morre, a gente continuamos sendo nós mesmos. Então, se você tem sede por conhecimento, você vai continuar tendo essa sede quando você desencarnar. A gente não vira santos ou demônios, a gente continua sendo as pessoas que nós éramos, com os mesmos vícios, mesmos sentimentos, mesmas sensações, mesmos hábitos. A diferença é que a gente não vai ter mais esse corpo físico. E o André Luiz, como cientista, continua tendo a curiosidade dele, a ansiedade, a arrogância em alguns momentos. E ele vai retratando tudo isso, é literalmente um diário contando a vida dele inteira lá. Do que ele ia passando, as coisas que ele ia vendo, as expedições que ele ia fazendo, os trabalhos que ele realizava lá. Só que esses 2 livros, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, ele vai focar de forma mais técnica, como um cientista que está lá, o que ele vai fazer? Agora pegar 2 obras para escrever de forma técnica. Como acontecem essas interações entre os 2 mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual, digamos assim, né? Que estão interconectados um com o outro. E também explicar sobre como funcionam esses mecanismos da mediunidade. Só que, é claro, como ele é um espírito, ele está vendo tudo ali por detrás, né? Ele não é igual a gente que não consegue ver as coisas. No máximo, conseguiria um clarividente ou um médium vidente. Consegue ver um pouco mais sobre a atuação da mediunidade. Mas lá não, ele já é um espírito e está vendo como a mediunidade é exercida ali, com já a visão espiritual, né? Já fora do corpo, vendo tudo acontecer. E ele vai focar nisso, nessas 2 obras, só que são obras técnicas, tá, gente? São obras extremamente técnicas e difíceis de se ler, eu vou deixar bem claro. Até que quando eu li a primeira vez essas 2 obras, principalmente Evolução em Dois Mundos, eu não entendi quase nada de tão técnico que é realmente muito profundo. Mas depois de ler, reler algumas vezes, você pega o jeito, você entende melhor. E basicamente eram 16 obras, né? O ideal, na verdade, é ler as 16. Só que por questão de preguiça, ou sei lá, alguém não queira ler todas as 16, queira mais acompanhar essa vivência que o André Luiz está tendo no mundo espiritual, então leia só as 13. Com exceção essas 2 que eu coloquei aqui, que, né, elas também são mais técnicas, elas não vão falar sobre a vivência dele lá, mas vão explicar sobre coisas que ele viu e que ele começou a trazer explicações científicas, explicações mais profundas sobre aquilo. As outras 3 obras que não foram consideradas lá, que são as 16 em geral, que é Desobsessão, Conduta Espírita e Agenda Cristã.
A agenda cristã, basicamente, André Luiz foi escrevendo vários, digamos assim, várias formas de como a pessoa pode agir de maneira cristã, né? Como agir com conduta, então é mais algo de convivência. A agenda cristã. Conduta espírita é basicamente a mesma coisa, é como um espírita deveria se comportar. André Luiz vai escrevendo, vai explicando, ó, é assim que você tem que ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, porque como ele está vivenciando lá, ele tenta trazer coisas para cá, né? Tipo, ele vê também de uma outra ótica tudo que está acontecendo, que a gente ainda não tem acesso de ver. E aí ele pode trazer mais explicações. E Desobsessão é basicamente um livro que vai falar como lidar num centro espírita, como agir, quais coisas devem ser feitas no centro espírita. Então, por exemplo, como você deve chegar, como você deve agir, com relação aos passes, com relação à sala de doutrinação, com relação aos médiums, com relação aos dirigentes do centro, como deve se agir em um centro. Então, essas 3 obras são as 3 a mais, né, que eram antigamente consideradas como as 16 obras principais, e que depois a Federação Espírita só deixou as 13 como principais, mas as 16, se quiser, leia também as 16, que é até melhor. E é basicamente isso, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso estudo de hoje. Foi um estudo mais focado só nas obras da codificação e algumas obras complementares. Então, muito obrigado por tudo. Se inscrevam aí no canal, deem um like, porque vai ajudar demais para a gente possa continuar com esses projetos aí, de trazer mais vídeos. E isso ajuda demais para a gente possa também divulgar, né? Não só a doutrina, mas também o meu canal aqui, divulgar para mais pessoas conhecerem a doutrina espírita. Ok? Muito obrigado a todos. E, por favor, inscrevam, deem um like, que vai ajudar muito. Um grande abraço a todos. Tenham um ótimo ano. Que tudo de bom sempre.